Olá, você está no Amplo Espectro, o seu canal de filosofia, literatura e arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje a gente vai falar de Heródoto, considerado o pai da história, o primeiro historiador aí da Grécia Antiga. E vamos falar em 5 tópicos, né, propriamente enumerando a importância dele. Vamos, por fim, oferecer para vocês 2 questões de fixação, exercício de fixação. Recomendo que você acompanhe aqui esse momento final desse vídeo. E por fim vamos indicar livros de bibliografia a respeito de Heródoto, né, para que você conheça, se aprofunde mais no conhecimento desse grande historiador. Bom, pois bem, né, são 2 dos grandes historiadores, a gente vai tratar aqui, né, no canal dos 2, o primeiro é o Heródoto, o segundo é o Tucídides, da Grécia Antiga, e o Heródoto, por ter sido o primeiro, é considerado o pai da história. Ele tem uma obra, digamos, muito mais mística, menos sistematizada, menos próxima do que seria a historiografia moderna. Tucídides é mais aproximado disso do que o Heródoto. A história, sob a ótica de Heródoto, é uma história, digamos, charmosa, né? Muito incrível, porque justamente todas as lendas, os mitos vão estar ali, a questão das profecias, dos oráculos, as picuinhas, minúcias, aquela coisa assim, bastidores do poder, gerando aí uma grande confusão. Então, a história, eu diria, é deliciosa ler. Eu tive a oportunidade de ler metade da obra, a história do Heródoto, ainda não terminei de ler, porque resolvi comprar o livro físico e aí acabou que foi ficando para depois. Mas ainda pretendo retomar essa leitura porque é realmente deliciosa, tudo que eu li, tive a oportunidade de ler lá, né? E vamos ver aqui, né? Então, por que Heródoto resolveu escrever a obra Histórias, né? Bom, a resposta o Heródoto queria preservar a memória dos feitos humanos e entender as causas dos conflitos entre gregos e bárbaros. Detalhe, a gente quando costuma falar em bárbaros, a gente pensa logo no Império Romano, né? Quem não for romano é bárbaro. Mas muito antes dos romanos terem esse tipo de percepção romanocêntrica, vamos botar assim, né? Os gregos já pensavam dessa forma. Quem não fosse grego, e até com mais propriedade, venhamos e convenhamos, porque o grande êxito, o grande mérito do Império Romano era um êxito beligerante, né? Uma questão militar, né? Uma imposição militar, e em parte também jurídica, né? Mas os gregos tiveram repercussão, digamos, uma importância muito maior em muitas outras áreas, como a arquitetura, a filosofia, né, a própria ciência. Então, muitas coisas são, digamos, de mais prestígio, de mais importância, vieram dos gregos e não dos romanos. E, inclusive, a própria mitologia também, os romanos apenas se inspiraram, né, os gregos puxaram para eles. O Heródoto escreveu histórias porque ele queria registrar, preservar essa memória dos feitos humanos e entender a causa dos conflitos entre gregos e bárbaros. É uma verdadeira investigação para entender essa causa. E ele afirma, então, logo no início da obra, abre aspas: na esperança de que as ações dos homens não se apaguem com o tempo, sua intenção era... bom, na verdade, assim, na esperança de que as ações dos homens não se apaguem com o tempo. 3 pontinhos, fecha aspas. E aí vem, sua intenção era tanto registrar quanto investigar, o que dá à palavra história seu sentido original de pesquisa. Registrar e investigar o passado, né, deixar marcados. Como que Heródoto coletava as informações para as suas narrativas, né? A gente sabe que a historiografia moderna trabalha com vestígios, né, com testemunhas. Ele viajava muito extensivamente para obter o testemunho, né, de muitas pessoas, sobretudo em regiões como o Egito, Pérsia, a Ásia Menor, coletando então esses relatos, essas testemunhas, viajantes e habitantes locais. Então é uma história, digamos, que foi transcrita a partir da oralidade, né, muito da oralidade com quem ele conversava. Essa abordagem, inclusive na própria obra, história, né, ele fazendo o ponto e o contraponto, né? Segundo os persas, a história aconteceu desse jeito, mas segundo os egípcios, ou segundo os medos, a história foi de outro jeito. Uma coisa interessantíssima que a gente sente falta, né, na historiografia moderna, esse tipo de abertura, né, para você botar 2, 3 narrativas conflitantes e dentro de um mesmo livro, né? Abstendo
o historiador do papel de interpretar e dizer o que é a verdade, né? Ele põe as verdades múltiplas ali, segundo cada povo. Algo que acontece nessa obra. Então, veja, como eu falei, né? Ele viajou, pegou os testemunhos de muitos habitantes locais e essa abordagem baseada em entrevistas e observações ficou conhecida como herodotismo, né? O herodotismo é justamente essa tendência, essa técnica, né, vamos dizer assim, de você fazer registro histórico através de entrevistas e observações. É uma metodologia que valoriza fontes orais, experiências diretas. O Heródoto é um dos que tem fonte primária, né, para a construção da sua história. Qual é a principal crítica que costuma ser feita ao trabalho de Heródoto, né? Bom, muitos historiadores apontam que ele enxergava ou embelezava seus relatos, às vezes sem verificação rigorosa, né? Por isso foi chamado por alguns de pai das mentiras. Há esse tipo de crítica a respeito do Heródoto. No entanto, evidências arqueológicas posteriores confirmaram várias de suas descrições, como o caso de formigas gigantes, que na verdade eram marmotas que escavavam ouro. Então, a princípio, numa leitura mais rasa, você acha que está inventando, depois você vai lá e descobre que, na verdade, tinha um fundo de verdade que ele falava, né? Por mais escalafobético que fosse. Então, vamos propriamente falar aqui, né, dos tópicos, são 5 tópicos aqui necessários de se conhecer a respeito do Heródoto. O primeiro é a narrativa das guerras greco-persas, né? O Heródoto se baseia, sobretudo, nessas narrativas das guerras greco-persas, que se distingue do Tucídides, que vai fazer mais a questão da guerra do Peloponeso, né? Pois bem, as narrativas das guerras greco-persas, a obra magna de Heródoto, Histórias, é centrada na narrativa épica das guerras greco-persas do século V a.C. Ele descreve em detalhes os antecedentes do conflito e as campanhas militares e as principais batalhas, como, por exemplo, a Batalha de Maratona, a Termópilas e Salamina, e as consequências para os gregos e persas dessas respectivas batalhas, né? Sua obra preservou para a posteridade um relato vívido e abrangente desse momento crucial da história grega, né? Então, nesse primeiro ponto, você vê justamente isso, essa preocupação de se focar nas guerras de seu tempo, que eram, sobretudo, as guerras contra os persas. Há também a abordagem dos medos, né? As famosas batalhas como a de Maratona, né? Permeiam as páginas da obra Histórias. 2, vamos para o segundo tópico, a descrição de culturas e costumes estrangeiros. Uma das características mais notáveis da obra de Heródoto é sua curiosidade insaciável sobre os povos e culturas que encontrou em suas viagens ou sobre os quais ouviu falar. Ele descreve os costumes dos egípcios, persas, citas, líbios e muitos outros, abordando seus rituais religiosos, práticas funerárias, organização social e peculiaridades geográficas. Embora nem sempre totalmente preciso, seu trabalho oferece um panorama valioso do mundo conhecido pelos gregos da época. Então é interessantíssimo, justamente ele pode fazer isso porque ele é aquele filósofo que sai da cadeira, né? Um historiador que sai da cadeira. A gente tem muitos historiadores que vão escrever em cima do que é narrado ou em cima de documentos, né? Não é o caso do Heródoto, ele tem experiências diretas, ele vai aos lugares, conhece, conversa com o povo local e ele pôde, com isso, enriquecer a obra com o conhecimento que ele obteve diretamente desses povos em relação aos costumes, em relação a rituais, né, em relação a práticas funerárias, a forma como a sociedade se organizava. Tudo isso ele pôde enriquecer muito a obra dele porque ele conversou, conheceu diretamente esses povos tão diferentes. Então é um historiador fantástico, aquele historiador que vive essa realidade que ele escreve, né? Ele vai em vários lugares, viajante, é um aventureiro, né? Um verdadeiro aventureiro. 3. Busca por explicações e causas. Heródoto não se limitava a relatar os eventos, ele buscava entender as causas e os motivos por trás das ações humanas e dos acontecimentos históricos. Ele apresenta diferentes perspectivas e versões dos fatos, muitas vezes atribuindo eventos tanto à ação humana quanto à influência divina ou ao destino. Sua abordagem marca um passo importante em direção a uma análise mais investigativa da história. E
Exato. Além de ele apresentar, às vezes, o relato de 2 ou 3 povos diferentes para o mesmo fato, ele acaba, no final, aí sim, ele acaba tentando ponderar, fazer um juízo em que ele acha que, por exemplo, determinada posição, determinada explicação é mais plausível do que outra. Né? E é válido que um historiador faça isso. Né? E sim, ele tem todo um lado místico também, é importante que se diga isso, porque muitas vezes quando não se tem explicação, naquela época o que mais se fazia, quando não se tem explicação, se termina dizendo que é o destino, há muito profecias, como eu falei, né, a questão dos oráculos que definiam o que realmente ia acontecer na história. Né? Bom, 4. O uso de fontes orais e narrativa pessoal. Heródoto baseou grande parte de sua obra em relatos orais de testemunhas oculares e tradições locais que coletou em suas extensas viagens. Sua própria voz e suas impressões pessoais permeiam a narrativa, tornando a leitura envolvente e revelando o processo de construção do conhecimento histórico em sua época. Ele frequentemente menciona suas fontes e avalia a credibilidade das informações que recebeu. Então, mais um ponto aí, como a gente fala, que enriquece muito a obra do Heródoto, o fato de ele ter vivenciado, ter estado diretamente com pessoas diferentes, ter perspectivas diferentes para o mesmo fato, ouvir relatos, toda a oralidade, toda a tradição oral vai estar registrada aí a partir da sua obra. E 5, o legado como fundador da historiografia. Né, por sua tentativa de reunir informações de diversas fontes, investigar as causas dos eventos e apresentar uma narrativa coerente e abrangente do passado, Heródoto é amplamente considerado o pai da história. Sua abordagem influenciou historiadores posteriores e estabeleceu muitos dos fundamentos da disciplina histórica, mesmo que suas metodologias e interpretações sejam hoje objeto de análise crítica. Sim, né? Hoje em dia, uma das críticas mais comuns que se faz ao Heródoto é a falta de sistematização, né? Enfim, da produção histórica, né? Ou de documentos que corroborem algumas das teses levantadas, enfim. Mas por outro lado, eu acho interessantíssimo porque é uma história muito mais rica, muito mais cheia de alma, a partir do momento que ele não tem essa tendência que a historiografia contemporânea tem de só aceitar explicações de cunho econômico para todos os atos, toda a geopolítica é explicada estritamente por fatores geoeconômicos. Né? E isso eu acho interessante, porque o Heródoto coloca o lado psíquico influenciando muito, né? E as crenças influenciando muito, né? Todo esse lado muito humano, muito rico, influenciando e definindo, inclusive, a vida de povos inteiros, colocando povos em colisão contra povos, guerras, né? Foram verdadeiras guerras, às vezes provocadas por besteiras, por picuinhas, por histórias pitorescas de bastidores entre figuras políticas. Então, a gente acaba tendo uma visão histórica que hoje em dia se perde quando você tenta, digamos, tornar tudo muito mais científico e sistematizado e só consegue observar com isso aspectos, fatores econômicos como os agentes que movem e conduzem a história. Bom, vamos finalizar então esse vídeo, como eu falei, propondo aqui 2 questões de múltipla escolha. Você, no campo dos comentários, dá a sua resposta. Né? E, por fim, vou indicar aqui os livros, né, referentes aqui para você ler e conhecer melhor o Heródoto. Bom, pois bem, questão número 1. Qual era o principal objetivo de Heródoto ao escrever sua obra Histórias? Letra A. Registrar os mitos fundadores das cidades gregas? Letra B. Exaltar a superioridade cultural dos gregos sobre os persas? Letra C. Investigar e preservar os feitos humanos e suas causas? E letra D. Criar uma narrativa épica sobre os deuses do Olimpo? Pois bem, fica aí o convite para você botar aí no campo dos comentários qual resposta você acha que é a mais apropriada. E vamos para a questão 2. A questão 2 é: qual o método Heródoto utilizava para coletar informações históricas? Letra A. Consultava arquivos oficiais e documentos governamentais? Letra B. Baseava-se exclusivamente em relatos mitológicos? Letra C. Realizava entrevistas e observações durante suas viagens? E letra D.
utilizava apenas fontes escritas de filósofos e poetas? Pois bem, também fica o convite aí para você na questão número 2, colocar aí qual é a sua resposta, né? E por fim, vamos dar aqui a lista de livros. Antes, claro, quero convidar você a conhecer os cursos que nós disponibilizamos lá na Hotmart. Nós temos cursos que serão sempre possível atualizados aqui no campo de descrição, né? Vamos fazer vários cursos de vários temas, de várias obras, né? E fica o convite para que você conheça os nossos cursos lá na Hotmart. Além disso, convidar você para conhecer a R4 Informática, que é a empresa parceira do Google na implementação do Google Workspace para a sua empresa, para você mesmo, produtor de conteúdo individual, que lida com um quadro de funcionários, né? Ou que tem que estar na ponta atendendo com presteza e segurança de informação. Enfim, para você que tem um volume muito grande de conteúdo que precisa arquivar em nuvem e precisa de eficiência e segurança, você quer ter acesso ao Google Workspace de uma forma rápida e imediata, sendo bem provido por uma empresa competente que esteja ali em tempo real te ajudando. É o caso da R4 Informática e fica o convite para você conhecer o site deles, que está disponibilizado aqui no campo de descrição. Não deixe de estar aí no nosso viver, o nosso tempo, né? Com a tecnologia que nós dispomos para tornar a sua empresa realmente uma empresa de primeiro patamar. E por fim, como eu falei, vamos aqui para as 3 obras que... desculpa, eu falei 3, são dois livros que a gente precisa falar aqui para saber conhecer mais sobre Heródoto. A primeira é a própria obra Histórias, né, do Heródoto. Eu tenho aqui atrás de mim, né? Ainda não li toda, só li metade dessa obra. Está aqui. É um livrinho azul, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Eu li ele pelo Kindle, né? E aí, quando eu comecei a ver que a coisa era muito boa, eu falei, eu tenho que comprar esse livro. E aí, realmente, eu comprei. Só que aí, uma vez que eu tenha comprado, ele veio para a estante, aí eu tive que parar, interromper a leitura. Vou botar aqui. Mas o segundo livro é do Plutarco, né? A Malícia de Heródoto. Fica recomendado aí para a gente compreender, né, qual é a malícia de Heródoto, né, na visão de Plutarco. Também uma leitura que vai nos aprofundar e entender e compreender mais sobre Heródoto. Fica a dica desses 2 livros. Se você for adquirir essas obras, adquira aí pelo nosso link de associados da Amazon. Assim você vai ajudar a contribuir com o canal e não vai pagar nada mais por isso. Fica o convite aí. Ter contato direto com a obra é sempre diferencial na vida de estudos de qualquer um. E, gente, não vou me alongar muito mais. Desejar um forte abraço e, claro, convidar você para assistir o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai falar sobre Tucídides, o outro grande historiador da Grécia Antiga. Isso é imperdível, não tem como perder esse vídeo. Fica o convite, te espero lá, hein? Um forte abraço.